Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estaremos estudando Química dos compostos de carbono. Estaremos fazendo uma breve revisão das principais características dessas funções chamadas de funções orgânicas. A química do composto ou dos compostos de carbono é onde estuda todas essas funções que vão ter como elemento principal o elemento carbono. Então, o carbono ele vai estar presente em todas essas estruturas como elemento principal. E lembrando que o carbono ele vai apresentar algumas características. Essas características relacionadas ao próprio carbono, uma delas é a tetravalência, onde o carbono ele vai estar fazendo sempre 4 ligações. Outra das características que o carbono apresenta é que, além da tetravalência, ele tem uma capacidade de formação de cadeias, ou seja, essas cadeias são segmentos de ligações entre o próprio carbono, fazendo com que ele possa formar estruturas imensas, como também estruturas bem simples, como é o caso do gás metano, onde vai apresentar apenas um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, essas características do elemento carbono é justamente o que proporciona, nos nossos dias atuais, a formação de vários compostos que tem ele como elemento principal, que estão dentro da química do carbono. Dentre esses diversos compostos, nós temos aí uma classe de medicamentos que vão estar sempre sendo classificados como um composto orgânico. Então vamos estar fazendo uma breve revisão de 2 grupos, as funções oxigenadas, que está aqui, algumas delas, e também os hidrocarbonetos. Então, vamos começar pelos hidrocarbonetos. Quando falamos em hidrocarbonetos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre os hidrocarbonetos é que eles são formados por carbono e hidrogênio, tá? Então, hidrocarbonetos, compostos formados por carbono e hidrogênio. Dentre os hidrocarbonetos, nós teremos os alcanos, os cicloalcanos, nós temos os alcenos, e nós temos também os cicloalcenos. Além disso, nós temos também os aromáticos. Além dos aromáticos, relacionado aqui a alcenos e a cicloalcenos, nós vamos ter um grupo onde nós chamamos de alcadienos. Então, quais são as principais características desses compostos aqui? Por exemplo, os hidrocarbonetos, nós vamos ter dentro dos hidrocarbonetos os alcanos. Então, os alcanos são compostos de carbono, onde eles apresentam uma ligação simples entre todos os carbonos que estiverem formando uma determinada estrutura. Por exemplo, você tem uma estrutura formada por 5 carbonos. A ligação entre cada um dos carbonos é uma ligação simples. Só pode ter ligações simples entre os carbonos que serão classificados, no caso, o composto, como um alcano. No caso dos cicloalcanos, a característica de ligação simples, ela continua. Porém, no caso dos cicloalcanos, ele vai ter uma estrutura fechada, que vai lembrar um quadrado, um triângulo, um retângulo, enfim, depende muito do composto que está formando, mas ele vai ter uma figura, representa uma figura fechada, ou seja, as ligações entre os carbonos vai gerar uma figura fechada. Porém, ligações entre os carbonos, ligação simples. Alcenos e cicloalcenos. A mesma ideia dos alcanos e cicloalcanos.
A única diferença que vai existir nesse caso é que entre os carbonos, nos alcenos e cicloalcenos, vai ter uma ligação que vai ser dupla entre os carbonos, enquanto entre os carbonos dos alcanos e cicloalcanos são apenas ligações simples, nos alcenos e cicloalcenos vai aparecer uma ligação dupla. E essa ligação é o que vai caracterizar o alceno ou cicloalceno se for uma estrutura fechada. Lembrando que essa ligação dupla, ela precisa estar entre os dois carbonos. Os alcinos, ele vai apresentar nada mais, nada menos do que uma ligação tripla entre dois carbonos. Essa ligação tripla, ela vai estar obrigatoriamente entre dois carbonos, assim como a dupla entre dois carbonos. Porém, não existe cicloalcinos. Nós tratamos apenas dos alcinos. E os alcadienos? Qual a característica principal dos alcadienos? Ele vai estar apresentando, assim como os alcenos, porém ele apresenta duas ligações duplas. E essas duas ligações duplas, elas precisam estar entre dois carbonos. Então você tem, por exemplo, uma estrutura com 4 carbonos. Então os dois primeiros vão estar apresentando a ligação dupla e os dois últimos também vão apresentar a ligação dupla. Ou os 3 primeiros, o primeiro e o segundo, ligação dupla, e o segundo com o terceiro, outra ligação dupla, e o último vai ter uma ligação simples. São as ligações duplas que vão estar juntas, ou seja, separadas apenas por um único carbono, ou elas podem estar isoladas entre dois carbonos distintos. Porém, as duas ligações duplas obrigatoriamente precisam estar entre dois carbonos para ter uma classificação de alcadienos. E por último, aqui dentro dos hidrocarbonetos, nós temos os aromáticos. Os aromáticos, eles precisam apresentar o que nós chamamos de benzeno ou chamamos de anel aromático. Ele vai ter essa representação aqui, ó. Todo anel aromático, ele tem essa representação. Ou seja, vai ser um composto que vai apresentar 6 carbonos. E além de apresentar 6 carbonos, ele vai ter 3 ligações duplas alternadas entre os carbonos que vão estar fazendo parte desse composto. Ele pode ter uma outra estrutura fechada, mas caso ele não apresente as 3 ligações duplas de forma alternada, ele vai perder a característica de ser classificado como um aromático. Então, obrigatoriamente, todo composto aromático precisa ter o anel aromático ou benzeno, e esse benzeno ele tem que ter 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Essas ligações duplas, elas estão num processo que chamamos de ressonância, ou seja, elas vão estar em movimento, vão estar alternando a sua localização, mas mesmo que elas alternem a sua localização, sempre vai estar formando, quando a ligação dupla ela desloca, uma ligação simples se forma. Então, por isso que vai tendo a ideia de alternância, ligação dupla, ligação simples. Então, aqui nós temos os principais hidrocarbonetos. E aqui nós temos os principais funções oxigenadas, as principais funções oxigenadas. Falar de funções oxigenadas, a primeira característica que nós lembramos para as funções oxigenadas é justamente a presença do oxigênio. Então, o oxigênio ele vai estar presente em todos esses
em todas essas funções, e o oxigênio vai se apresentar de uma forma diferente em cada um desses casos. Então, essa forma diferente em cada um desses casos é justamente o que vai caracterizar como uma ligação ou como uma função. Por exemplo, nós temos o aldeído, nós temos o álcool, éster, cetona, ácido carboxílico, fenol, enol e éter. Então, essas funções oxigenadas, elas vão ter o oxigênio, que vai apresentar de uma forma diferente, vai se apresentar de uma forma diferente em cada um dos casos. Então, é justamente isso que vai caracterizar cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Vamos falar do aldeído. O grupo do aldeído, ele vai ter uma das características relacionadas ao aldeído. Vou colocar aqui. O aldeído, o grupo de identificação que o aldeído vai apresentar é C-O-H. Então, toda função oxigenada para ser chamada de aldeído, ela precisa ter esse grupo de identificação, que ele sempre vai aparecer na extremidade, ou na extremidade direita ou na extremidade esquerda da estrutura, tá? A segunda função vai ser o álcool. Então, qual é o grupo de identificação de um álcool? O álcool, ele vai apresentar a presença da hidroxila, que é o OH. Esse OH aqui, ele vai estar ligado a um carbono que apresenta a ligação simples. Ele tem que apresentar um carbono com ligação simples na ligação entre a hidroxila e o carbono. Esse carbono tem que ter apenas ligações simples. Se ele não tiver ligações simples, se ele tiver no mínimo uma ligação dupla, ele deixa de ser um álcool e passa a ser um enol, que é justamente a mesma estrutura de um álcool, porém a hidroxila ela vai estar presente no carbono que tem a ligação dupla. Isso torna o álcool um enol. A terceira função que nós vamos estar identificando é o éster. Então, o éster, ele tem dois radicais, onde o grupo de identificação dessa função é o C-O-O. Porém, esse grupo de identificação ele vai estar presente entre dois radicais. Então, ele sempre vai estar no meio, entre dois radicais, tá? Porque isso vai caracterizá-lo como um éster. Nós temos aqui a cetona. Então, o que é que caracteriza a função cetona? A cetona, ela tem como identificação, grupo de identificação, a carbonila, que é o C-O-O. E esse grupo, ele vai estar entre dois grupos de carbono, sejam apenas dois ou mais. Porém, esse grupo ele precisa estar entre dois no mínimo, para ser classificado como uma cetona. Nós temos o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, ele vai lembrar muito o éster. Porém, no caso do ácido carboxílico, ele apresenta dois oxigênios, assim como o éster apresenta também dois oxigênios. Porém, no caso do éster, o grupo C-O-O, ele está entre dois grupos de carbono. No caso do ácido carboxílico, o grupo de identificação ele vai estar na extremidade, onde eu tenho C-O-OH. Então, e outra coisa, o oxigênio da ligação simples, ele não vai ter um radical, ele vai ter um hidrogênio, que é o caso que nós estamos vendo aqui, relacionado ao ácido carboxílico. Semelhante ao aldeído, que é o primeiro que eu estou falando, ele vai estar apresentando
2 oxigênios e 1 hidrogênio no carbono no oxigênio da ligação simples. No caso do aldeído, ele não tem 2 oxigênios, tem apenas 1. O fenol, que é a nossa sexta estrutura, o fenol ele vai se destacar porque ele vai ter o seu grupo de identificação vai ser justamente a presença da hidroxila, que nós observamos aqui no álcool, tá vendo? Ligado diretamente ao anel aromático, que foi o que a gente viu dentro dos hidrocarbonetos. Então, esse anel aromático aqui, ele tem que ter a hidroxila ligado diretamente, certo? Diretamente, para ser chamado de fenol. E por último, nós temos, ainda não é o último, nós temos o penúltimo aqui, que é o enol. Qual é a característica principal do enol? O enol ele é muito parecido com o álcool. Porém, o álcool é a hidroxila ligada a carbono que só tem ligações simples. O que é uma ligação simples? É uma ligação com apenas um traço. No caso do enol, nós temos uma hidroxila ligada a carbono com ligação dupla. Então, no caso aqui, para o enol, nós vamos ter essa representação. Hidroxila ligada a carbono com ligação dupla, caracterizando isso a um enol. E aí finalizamos com o éter. Veja que o nome ele lembra o éster, certo? Porém o éter é o oxigênio entre 2 grupos de carbono. Então essa é a característica principal do éter. Oxigênio entre 2 grupos de carbono, fazendo assim o que nós chamamos de éter. Então, galera, essas são as características principais, tanto dos hidrocarbonetos como das funções oxigenadas. Cada função oxigenada tem o seu grupo de identificação, que é o que ajuda o processo de identificação. Após isso, tem um processo de nomenclatura, mas antes, para que você possa nomear uma estrutura, é de fundamental importância que primeiro você consiga identificar, porque eu só posso nomear se eu conseguir identificar. Por exemplo, se eu tenho um álcool, então existem as características para a identificação de um álcool, mas para o processo de nomenclatura, existem também as características e as regras para poder fazer o processo de nomear uma estrutura, assim como aldeído, éter, éster, cetona, enol, fenol e ácido carboxílico. Cada uma dessas funções apresentam regras específicas para o processo de nomenclatura. Então, galera, um forte abraço e até a próxima.